Pronto, já está gravando. Então, boa noite a todos e tá com você, Poliana. Vamos começar nossas experiências hoje. Estou muito ansiosa para ouvir isso, porque eu também trabalho com um grupo de idosos e, pelo que eu vi, que você já me mostrou alguma coisa, vai ser sensacional. E galera, quem Boa tá aí, convida a turma para começar, para assistir, tá? E vamos aproveitar hoje a nossa educação continuada. Tá com você, Poliana. boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Poliane, eu sou consultora do Terra. A minha formação, eu sou engenheira agrônoma de formação aqui pela Universidade Federal do Acre. Para quem não sabe, eu sou do Acre, tá? Sou da capital que se chama Rio Branco. E o Acre existe, tá? Aqui não tem dinossauro. E aí, eu tenho uma formação em engenharia agronômica. Faço alguns cursos já, também sou aromaterapeuta e sou mãe de autista. O Henrique tem 7 anos e ele foi o principal assim, motivo para eu estar aqui hoje, né? Ele começou a utilizar os óleos essenciais, tivemos resultados maravilhosos. E aqui está o meu Instagram, para quem quiser me seguir, conhecer um pouquinho mais, né? Meu lado pessoal, tá? Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje eu preparei sobre aromaterapia para os 60 mais, tá? Então é para esse público aí, né, que pode ser muito beneficiado com os óleos essenciais. Então, para começar, quem é o idoso, né? A pessoa idosa. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em países em desenvolvimento, tá? É considerado idoso quem tem acima dos 60 anos. Nos países desenvolvidos, no caso, né, os países já bem avançados, o idoso ele já não é mais o de 60 anos, ele já é quem está ali pelo menos com 65, né? E aqui no Brasil, é considerado idoso quem tem 60 anos ou mais, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um dado que, na verdade, é um dado mais de gestão pública, né, de políticas públicas, mas que a gente vai começar a entender por que que a aromaterapia ela tem que estar inserida nos ambientes de atendimento em saúde pública, tá? No SUS, principalmente, ela tem que estar cada vez mais inserida. A população mundial de idosos irá dobrar. De 2020 para 2050, o número vai ser dobrado, tá? Então, nós estamos em avanço muito considerável do número de idosos. A expectativa de vida continua crescendo, mas a proporção de anos vividos com incapacidade ou doenças crônicas segue alta. Estima-se que os últimos 15 a 20 anos de vida serão afetados por comorbidades associadas à saúde. Então, o problema não é envelhecer, porque envelhecer não é um problema. O que que acontece? Você não pode ficar com problemas de saúde, né? A gente tem que evitar aí que tenha mais qualidade de vida. Em 2030, uma a cada 6 pessoas terá 60 anos ou mais. Então, essa população, ela tende a crescer cada vez mais. Então, quem vai ser essas pessoas? Vai ser eu, vai ser você, né, no futuro. E aqui é um dado de política, né, de política pública, mostrando que a aromaterapia, ela é respaldada no SUS, né? E essa política que está em andamento, está sendo trabalhada, né, nos órgãos públicos, é a política da década do envelhecimento saudável. Então, há um planejamento que toda a América tenha políticas de saúde pública que melhore a qualidade de vida dessa população, promover um envelhecimento com qualidade de vida, saúde e com inclusão. Uma das suas ações prioritárias é proporcionar acesso a cuidados de longo prazo para quem precisar, apoiando cuidadores, tá? Que tá cuidados, mas os cuidadores, que não só, né, a pessoa da terceira idade, mas às vezes aquela pessoa ela tá doente, ela já tá, né, com alguma doença e ela precisa de um cuidador. Então, é para apoiar também os familiares, os cuidadores e também os profissionais de saúde, tá? Isso aqui é um respaldo que a gente pode ter, inclusive, para você inserir a aromaterapia no ambiente hospitalar, tá bom? Porque isso é uma política pública. Então, nossa, essa frase ela é bem preconceituosa, né? Por exemplo, nossa, para a sua idade você está ótima. Por quê? Porque a gente acaba achando que envelhecer é algo ruim, né? Isso é o preconceito, tá, gente? E o preconceito contra a idade, ele se chama etarismo, tá? É uma forma de preconceito, sim, é uma forma de violência também, tá? Então, o preconceito contra a idade pode ser sutil quanto os demais atos de violência que nós sofremos, né?
desvalorizar a autonomia e a competência da pessoa idosa é um crime, tá bom? Pode afetar a autoestima da pessoa, a saúde mental e até a saúde física, né? Porque todos os danos emocionais acabam trazendo danos físicos também, tá? Isso aqui é um livro que eu recomendo para vocês, né? Para quem quer saber um pouco mais sobre envelhecimento, o processo do envelhecimento, que é a coragem de envelhecer, né? A coragem de você assumir a idade que você tem, porque não é uma vergonha. E aqui eu trouxe essas imagens, essas figuras emblemáticas, né? Porque eu quero falar mais de nós mulheres, né? Que nós somos o público que mais sofre com o etarismo, que é o preconceito com a idade. Por quê? Por questões mesmo de cultura, social, histórica, a mulher é vista como objeto sexual, como objeto de poder, né? Como objeto de consumo, mas que a gente está mudando isso. Um exemplo aqui é a Miss de Buenos Aires, tá? Que a Miss de Buenos Aires, ó, é a Miss com 60 anos, então ela ganhou o prêmio, né, de Miss e sofreu bastante preconceito pela idade, mas a gente percebe que a cada vez mais as mulheres, né, estão envelhecendo com bastante beleza, né, preservando a sua beleza, e que isso não desconfigura tudo aquilo que a mulher traz de importante, tá? Então, importante você assumir a idade que você tem, porque isso não diz nada. E agora vamos começar a aula, né, mais técnica, que é a questão dos geótipos, tá, gente? Envelhecer é um processo natural, mas há dois fatores que vão interferir diretamente no envelhecimento. O maior é o estilo de vida, óbvio, tá? O que você come, como que a sua qualidade de sono, se você pratica uma atividade física, né? Isso tudo vai determinar o seu envelhecimento, tá? Mas também há geótipos, tá? E aí o que acontece? Alguns pesquisadores descobriram que o envelhecimento pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Eles mapearam quatro principais geótipos: o metabólico, o imunológico, o hepático e o renal, tá? Então você vai lendo aí e você começa a identificar qual é a parte, qual é o seu geótipo. Geralmente você pode ter alguns, tipo dois, três, mas sempre vai ter um que é predominante. Sabe como é que, tipo assim, eu me cuido muito, né? Sempre tô ali bebendo bastante água, mas de vez em quando como bem, né, uma alimentação saudável e tudo, mas de vez em quando tô ali com uma infecção na urina. Então, pode ser que o seu geótipo seja do tipo renal, né? Então, o seu corpo, o sistema renal envelhece mais rápido. Então, você tem que dar uma atenção a mais para aquele sistema, tá bom? E aqui os componentes principais do estilo de vida, que isso sim é o que mais determina o seu envelhecimento. Alimentação balanceada, atividade física regular, sono de qualidade, né? Abandono de hábitos nocivos, ou seja, os vícios, né? Álcool, cigarro, qualquer tipo de vício, açúcar também é um vício. Higiene pessoal e ambiental, né? Prevenção e acompanhamento médico, além do bem-estar social e espiritual. Você cuidar do seu lado espiritual, social também é muito importante. Aqui é uma frase de uma pesquisadora em aromaterapia que eu trouxe para vocês, tá? Que ela fala que se o corpo envelhece e padece das mazelas que o tempo criou, a alma pode ser revitalizada por meio de aromas e das memórias felizes da infância. A inalação de uma sinergia de aromas agradáveis, desfrutada lentamente, permite resgatar a nossa criança interior. Isso cita alegria, tornando mais leve a passagem do tempo. Então, aqui mostra, né, como que a aromaterapia pode ser um alívio aí para as mazelas que o tempo criou, né? Toda a bagagem que o público tem, né? Os 60 a mais tem uma bagagem de vida enorme, tanto boas, mas também tem experiências ruins, né? E aí a aromaterapia pode trazer aquele conforto emocional que o público precisa. E aqui é o declínio dos sentidos, né? É os quatro principais sentidos que mais declinam com o envelhecimento. Então, a visão, a opacidade do núcleo cristalino, então começa a ter mais dificuldade de vista, né? Você não consegue ver como uma pessoa adulta. A audição, perda da sensibilidade, é por isso que geralmente, não é todos os casos, né? Mas geralmente a pessoa, você precisa falar um pouco mais alto, né? Para a pessoa ouvir, entender. Por quê? Porque vai perdendo a audição. Mas é importante você primeiro perguntar, né? Não vai sair gritando, porque vai ser uma falta de educação e pode incomodar também, porque não é todo mundo que tem perda auditiva, tá? Paladar.
Redução da capacidade de sentir o sabor dos alimentos, tá? Principalmente causado por álcool, por falta de higiene e também o excesso de medicação. É bem comum que a pessoa perca o paladar, tá? O tato, que é o sentir, né? Há uma deterioração dos nervos receptores. Então, vocês vão ver que tem várias massagens que a gente pode fazer para o quê? Para estimular o tato, tá? E aí, consequentemente, vai ter benefícios cerebrais. Que é a primeira receita, digamos assim, para vocês, que na verdade é bem prática. Você vai pegar o hidratante da Terra, a loção mais líquida, e você vai colocar uma porção, né, ali que você sabe que vai dar para passar na região, e pingar duas, três gotinhas do óleo de lavanda, tá? Que é um óleo que vai acalmar, vai analgesiar também, é relaxante, sedativa, e você vai fazer uma massagem em toques suaves, tá? O importante sempre é que seja o quê? Toques suaves, não precisa você apertar muito, não, mas que ele sinta, né, os toques, que isso vai estimular o tato dele, tá bom? O sistema tato. Higiene. Isso aqui é bem legal, gente, porque a gente está em uma época que tem muitas infecções respiratórias, né? Então, acaba que as narinas resseca muito. Você primeiro vai higienizar com soro, tá? Então, você higieniza bem ali com soro, só que o soro é um sal, vai acabar ressecando, né? Então, você pode pegar o óleo de coco, da do Terra e passar também com cotonete, né? Aí tá, no caso, tá com o cuidador, né? Mas e a pessoa geralmente não tem um cuidador, ela já tem, ainda tem autonomia para fazer isso. Então, você pode pegar o cotonete, umidificar e passar ali para hidratar, tá bom? E aí o óleo de coco é maravilhoso porque ele é inodoro, né? É bem leve, e aí então fica perfeito que não vai incomodar. E aí, algumas recomendações aqui para você usar óleo essencial, né, nesse público. Com experiência, gente, eu tenho uma experiência assim que me faz sempre a primeiro usar os óleos isolados, tá? Então, evite o blend, tipo assim, não é os blends da Doterra, mas, por exemplo, fazer logo uma mistura. Você, vou misturar lavanda com laranja, copaíba. Evita fazer isso. Primeiro você vai pegar um óleo isolado, ou você vai pegar o lavanda, ou você vai pegar Serenity, tá? E você vai usar. Combinar óleos com ações semelhantes, né? Isso é bem legal, porque um vai fortalecer o outro. Diluir em óleo vegetal, considerando as propriedades do óleo, né? Isso aqui é regra geral, né? Um exemplo, se você vai usar um óleo que tem cravo, ou o próprio clove, que é o cravo, você vai diluir mais, né? Porque é um óleo aí que tem uma cauticidade, tá? 1 a 5% no corpo, ou seja, essa diluição é para quando ele vai usar de forma permanente. Eu vou fazer aqui um blend para dores, ele usa 3 vezes ao dia de forma contínua. Você vai colocar ali, dependendo da dor, né, de 1 a 5%. Ah, não, é uma questão que eu me machuquei, teve uma contusão, ficou roxo, então você pode aumentar a diluição, tá? Fazer testes alérgicos, principalmente se a pessoa tem algum histórico de alergia na pele, né? Então é interessante você primeiro fazer um teste alérgico aqui na dobra do braço, que é uma pele mais grossa. Você testa ali, viu que não deu nenhuma reação, aí você pode passar em todas as partes aí do corpo, tá bom? Isso aí eu recomendo mais para quem tem histórico de alergia. E como aqui a continuação, né? A inalação pode ser direta no vidrinho. A pessoa pode inalar diretamente, ou você pode molhar uma gaze, né? Para ela inalar, se ela não achar incômodo, inalar no óleo. Pode colocar também um band-aid na blusa, pingar o óleo e colocar no band-aid, é bem legal. O colar aromático também é um objeto bem bacana. E a tradicional concha na palma das mãos também é maravilhosa. A indireta vai ser com o difusor ultrassônico ou naquela massagem que eu mostrei para vocês, tá bom? Utilizar óleo essencial puro de boa procedência, claro, né, gente? Porque Ah, a é gente mesmo. É mesmo. precisa sempre de um produto que dá resposta. Então, óleos da Terra. Leve em consideração o gosto do idoso, né? Então, leve em consideração o que que ele gosta. Ele gosta mais de florais? Então, você vai primeiro e deixar ele experimentar uma lavanda, um ylang-ylang. Ah, não, ele prefere óleos resinosos. Então, experimenta um vetiver, experimenta um cedro. Então, geralmente, você vai perguntar, qual é o aroma que você mais gosta? Aí ele vai falar, não sei, porque geralmente tem pessoas mal-humoradas, né? Então, o meu público sempre assim, qual aroma que você mais gosta? Eu não sei,
ele não gosta de cheiro doce, não. Então, o que que eu faço? Eu já dou logo para ele experimentar uma laranja, uma tangerina, porque é cítrico, um limão, né? E, esse aqui eu gosto. Então, geralmente, o público masculino gosta mais de óleos resinosos, tá? E cítricos. E o feminino gosta muito de quê? De gerânio, de óleos florais, gente. Pense sempre em cuidar do físico e o emocional junto, tá? Toda vez que tem uma dor física, lembra que crenças geram um ciclo de processos até chegar na doença, tá? Então, sempre aquilo ali é psicológico. Ele tá doente, não, aquilo ali é psicológico. Então, lembre-se sempre de trazer sempre uma solução para dores físicas junto com uma solução para as questões emocionais, tá? Como é que é a pele, né? Vamos falar da pele, que é algo bem recorrente, que a gente pode utilizar bastante os óleos essenciais. A pele é ressecada, descamativa, pode trazer coceira. A pele geralmente também é fina, com pouca elasticidade, porque vai perdendo colágeno, favorecendo bastante corte, rachadura. Pelos são bem finos, né? Então favorece sangramentos. Unhas, gente, a unha é muito frágil, é opaca, o crescimento começa a ficar bem lento. Geralmente são encurvadas, espessas, então bastante comum ter micose nas unhas. E isso tudo aqui, gente, a gente consegue resolver com os óleos essenciais, tá? Aqui alguns óleos que vocês podem tirar um print, anotar, quem quiser. A lavanda para queimadura ela é maravilhosa. O gerânio para corte, tá? Ele é incrível. A melaleuca para micose, né? É um coringa, assim, bem conhecida. Cravo também é muito bom, tá? Eu sempre gosto de misturar o cravo com a lavanda, tá? Então, uma dica para vocês: sempre mistura cravo junto com a lavanda. Patchouli, para psoríase, eu não conheço óleo melhor para psoríase do que o patchouli, para pele, tá? Copaíba para cortes, inflamações e também, ó, é um dos óleos que não pode faltar para blend anti-idade facial, tá? Aqui é uma receita de creme corporal hidratante, tá? Eu escolhi aqui o óleo essencial de lavanda. E aí, você prepara. Por que que é boa manteiga? Porque essa manteiga aqui, gente, ela é ultra hidratante. Ela é bem concentrada. Quem tem sabe, quem tem se apaixona. Não deixe de faltar aqui. E aí você pode pegar uma porção de 40 gramas e aí você pode incorporar também, junto com a lavanda, o óleo de coco, tá bom? Principalmente se a pessoa sentir que está muito grosso, aí você pode incorporar o óleo de coco também. Se não, você pode só usar a lavanda junto com a manteiga, já fica maravilhoso. E aí, uma dica boa é você emulsificar, ou seja, você misturar muito bem, tá? Para ficar bem dissolvido. Facial anti-idade, isso aqui, né? Todo mundo tem que utilizar, quem tem 30 a mais. Frankincense, lavanda e patchouli, tá? Tem também os prontos que a do Terra já deixa e já lançou. Um exemplo é o Yarroupon. Eu não coloquei aqui, mas é uma dica maravilhosa também, tá? O Yarroupon, ele é muito melhor do que essa mistura porque tem outros óleos, outros componentes, tá? Mas se você tem aí já a lavanda ou o olíbano em casa, você pode começar a fazer essa misturinha que vai dar muito resultado. E aí no conta-gotas, tá? No conta-gotas fica bem bacana. Aqui é o sistema muscular, né? Vamos falar um pouco como é que acontece aí o envelhecimento nos músculos. Há uma perda de massa muscular com o aumento das fibras atrofiadas, então reduz bastante a locomoção. Há uma compreensão e afinamento dos discos vertebrais, com acentuação de curvaturas. Então, o idoso vai perdendo a estatura e apresenta dores crônicas, tá? Há uma perda óssea, então favorece fraturas, tá? E assim, é bem frequente, né? Quem tem, principalmente a osteoporose, fratura bastante osso e é uma das causas que mais tem acidente aí nesse público, tá? Dores reumáticas de origem autoimune, inflamatória e cartilagem também, que é bem desgastada. Aqui alguns óleos essenciais, tá? Aqui eu trouxe, tem o Deep Blue, tá? Só que eu resolvi hoje trazer os óleos isolados para vocês verem que também dá para vocês fazerem as misturas de vocês, tá? Ter as experiências de vocês.
Então, a erva baleeira é um óleo incrível para artrite, gota, tá? É o alecrim para fibromialgia, sobrepeso, é muito bom. Copaíba, dores nas articulações, músculos. A lavanda, para câimbras, contrações das musculaturas. E a manjerona. Manjerona é um óleo também incrível para músculo, tá? Eficaz em dores reumáticas, inclusive. Então, artrite aí, artrose, é incrível vocês utilizarem esses óleos aqui. Sistema respiratório. Diminuição da força dos músculos respiratórios, então ele tem uma dificuldade de expandir os pulmões, tossir, tá? Gera acúmulo de secreções, rigidez dos pulmões e tórax, maior esforço para respirar e para redução aí da expiração, tá? Então é por isso que sempre tem o quê? Aquela tosse que não acaba nunca, né? Porque o sistema respiratório tá sempre ali, ó, lutando com fragilidade e aí, quando vem uma doença respiratória, aí os sintomas realmente, sim, é bem fortes. Aqui os óleos essenciais que vocês podem experimentar. Eu trouxe três, tá? Para vocês terem as experiências de vocês. Então, melaleuca é um óleo que não pode faltar, tá? O melaleuca é um óleo, assim, para qualquer idade, tá? Ah, ele tem 90 anos, pode usar melaleuca. Ah, tem 100 anos, usa melaleuca, tá? Otite, sinusite, faringite, amidalite, prostração. Cipreste também é um óleo essencial aí que a gente não escuta muito falar, mas ele é riquíssimo para tosse seca, não tem óleo melhor do que o cipreste. E aí você pode misturar o cipreste com a lavanda, que é antialérgica, né? Fica uma sinergia maravilhosa aí para aquela tosse seca alérgica, tá? Geralmente depois da gripe fica a tosse seca, né? E aí você pode usar esses dois. Lemon para congestão, bronquite, sinusite, rinite, todas as ites aí da respiratória. O lemon é incrível. Sistema cardiovascular. Aumenta os níveis de colesterol, então é normal o colesterol dar uma aumentada, tá? Com a idade. Redução da capacidade elástica, implicando na circulação do sangue pelo corpo. Então, diminui, né, a tolerância ao esforço, ele não consegue se esforçar tanto. Insuficiência da circulação nos membros inferiores e arritmias. Isso aqui, gente, o sistema cardiovascular é um dos sistemas que mais representa morte para a terceira idade, tá? Então, geralmente, né, quando você começa a entrar ali na terceira idade, você começa a apresentar algum probleminha no sistema cardiovascular. Então, vocês têm que sempre estar muito bem se prevenindo. Óleos essenciais maravilhosos, seguros e muito eficientes para esse público. Se preste de novo aqui. Então, vocês podem anotar aí na lista de vocês, né? Se preste, tem que estar na lista de compras de vocês. Ele é descongestionante venoso, linfático, aumenta o retorno venoso. Então, ele é muito incrível para massagens suaves, tá? Com óleo essencial diluído na região do peito. Aqui você pode fazer a massagem. Juniper também é um óleo aí que a gente quase não ouve falar, mas ele é riquíssimo, que é o zimbro, tá? Edemas, retenção hidrolipídica e celulite. Manjerona, para arritmias, para hipertensão. O óleo essencial de manjerona tem resultados incríveis com os meus clientes. Quando a pressão alta se sobe por algum estresse, alguma raiva. A inalação da manjerona é incrível. Eu recomendo vocês inalarem na palma das mãos, tá? Para a inalação ficar bem concentrada. E assim tem resultados maravilhosos. Ylang Ylang também é um óleo que tem que estar na lista de compras. Regulador calmante do coração. Age em taquicardias e palpitações. Além desses, os óleos que são antioxidantes, tá? Então, inalação da lavanda, melaleuca, cítricos em geral são sempre muito bem-vindos aí para a saúde cardiovascular. Sistema geniturinário, que é aquele sistema que trabalha, né, a urina, os órgãos, sexuais. Redução do ritmo de filtração dos rins, tá? Então, há uma insuficiência renal no decorrer do tempo. Atrofia epitelial da vagina, que é dor na relação sexual. Há uma ardência também, né, na micção. Redução do desejo e da potência sexual. Risco maior de infecção de urina, hiperplasia prostática, que é aquela questão de infecções urinárias de recorrência, tá? Então, é por causa dessa mudança aí fisiológica no corpo. E hipertrofia na contração da próstata também, né? Que os homens têm bastante problema de próstata e a gente também tem que olhar para esse público masculino, tá? Aqui alguns óleos essenciais que podem ajudar.
De novo, olha só, eu trouxe os mesmos, por quê? Que é para vocês já anotarem que não pode faltar para o público 60 mais. Zimbro, melaleuca, lemon, cipreste não tá aí, mas em outros sistemas ele tá. Então tem que estar na lista de compra de vocês, tá bom? E aqui tá, o zimbro, ele é grande purificador renal, depurativo, diurético, incrível, né? Inclusive você pode pingar ali o zimbro na água, ou o próprio Zengeste também é incrível, porque tem o zimbro. Melaleuca, antisséptico urinário, anti-infecções do trato urinário, é incrível também, tá? Você pode tanto fazer em cápsulas ou uso tópico ali na região dos rins. Lemon, o óleo essencial de lemon, gente, de limão siciliano, é um dos óleos mais ricos, assim, para as questões antioxidantes. Então, é um óleo que tem que estar presente de forma, assim, diária. E tem que fazer o uso do lemon, tá? E o sândalo, o óleo de sândalo, ele é um anti-infeccioso urogenital. Então, assim, os homens principalmente é um dos óleos que não pode faltar para você cuidar da sua próstata, inclusive, tá? Você pode fazer uma diluição do sândalo e fazer tanto o uso tópico, tá? Na região ali da próstata, também você pode fazer uso inalatório. E o mix endócrino. O mix endócrino também, que é um mix da detoxificação, é muito bom porque dá uma resetada aí no sistema urinário, tá? Os endócrinos é um dos óleos, um dos blends da Doterra que eu mais gosto, porque é multi-benefícios, né? Sistema endócrino, tá? É um dos sistemas mais importantes do corpo humano, né? Em qualquer idade, o sistema endócrino ele é crucial. E aí, na terceira idade, tem um declínio significativo de estrogênio nas mulheres. Por isso que a redução do colágeno, da elastina da pele, redução da densidade óssea e aumento do colesterol, tá, gente? Então, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que mostra, né, por que que as japonesas vivem mais, tá? E a testosterona em homens, né? Uma queda da testosterona, que é a redução da libido da massa muscular, aumento da gordura abdominal, osteoporose, anemia, baixa energia, lentidão de pensamentos, aumento do risco de doença arterial coronária. Então, em ambos os casos, vai ter redução da massa muscular e da resistência, tá? E também, ó, tem uma queda da melatonina. É por isso que o sono fica bem prejudicado nessa idade, tá? Aqui é o estudo que eu falei para vocês das japonesas, tá? Esse estudo aqui, gente, ele avaliou, é um estudo duplo cego, tudo aquilo que a gente sabe que tem que ter, esse estudo tem, tá? É duplo, cego, randomizado e tudo mais. Aqui estudaram o que que as japonesas fazem, porque as japonesas, gente, elas vivem 30 anos a mais após a menopausa, ou seja, elas vivem em média de 80 anos ou mais, tá? E aí esse estudo avaliou o óleo vegetal, enriquecer o óleo vegetal de oliva, que é o azeite, com óleos essenciais. Então, o que acontece? Nessa idade é bem comum, né, por questão de ter o aumento da chance de você ter uma osteoporose, muita fratura. E aí é uma das causas que mais diminui a qualidade de vida da terceira idade, é as fraturas, que aí perde a locomoção e aí vem uma cascata de prejuízo. E a gente sabe que a questão, o período ali da menopausa, o processo da menopausa, há um declínio hormonal enorme que vai, consequentemente, diminuir aí a saúde óssea das mulheres, principalmente, né? Por causa também da questão da redução do colesterol bom e aumento do ruim. E aí eu trouxe para vocês aqui dois óleos que não podem faltar, tá? Principalmente para o público feminino, para reduzir o avanço mesmo, sabe, das chances de você ter uma osteoporose, que é você tentar fazer uma reposição hormonal natural, tá? Isso aqui não vai substituir a reposição hormonal médica, claro que não, mas isso aqui vai ajudar o seu corpo a equilibrar os seus hormônios, tá bom? De forma natural e sem efeito colateral. O Clariceide estimula a progesterona, tá? Há um estudo que mostra que o Clariceide ele vai estimular a progesterona de forma indireta. Por quê? Porque ele vai reduzir que o estrogênio diminua tanto. Então, consequentemente, ele vai estimular a progesterona. E a erva doce estimula o estrogênio, tá? Então, são dois óleos aí que
quem está em processo ali de menopausa, né, já tem que começar a usar com bastante frequência, tá bom? E aí, outros óleos essenciais aí, tá? O mirra é um equilibrante da função tireoidiana, então, para hipotireoidismo é incrível. O capim-limão para hipertireoide, tá? O olíbano, ele é um óleo que também é riquíssimo, porque ele vai estimular as adrenais do seu corpo, tá? Então, tanto o masculino quanto o feminino tem que usar o frankincense. Ylang-ylang rosa para libido, né? Incrível. Copaíba e o helicrísio, que é a sempre viva, apoie a hipercolesterolemia, que é o que diminui aí esse colesterol que fica muito alterado, tá? O lemon, gente, que por ter limoneno é um óleo assim incrível para qualquer sistema do seu corpo, tá? Então, no endócrino, ele vai eliminar as toxinas hormonais e inflamatórias. E o gerânio, que é um óleo também assim muito rico, tá? Estimula e equilibra o córtex suprarrenal, tá? Então, são óleos aí que a gente pode pensar para o sistema endócrino. Gastrointestinal, diminui a sensação de fome, especialmente da sede. Então, acaba que esse público não se hidrata tanto porque tem uma dificuldade de perceber que tem que beber água, tá? Perda dos dentes, tá? Que é normal, desgaste, né? E aí vem problema de mastigação e deglutição. Digestão começa a ficar lenta, apresenta muitos gases, azia, refluxo, né? Há uma constipação. Por quê? Porque há uma baixa hidratação, então há constipação. A alimentação também, se for pouca fibra, né, vai ter uma constipação, o intestino começa a ficar mais lento. E com isso, o que acontece? Bastante medicamento aí para o intestino, né? Principalmente os analgésicos. Qualquer coisa que come começa a doer bastante o intestino, a barriga, né? E fala, olha, como é que fala? Tô empanchada, que não é que a gente fala assim, eu tô muito empanchada. Comeu demais, comeu alguma coisa que o intestino não consegue digerir direito. Modificação da flora intestinal, então, o que acontece? Redução da imunidade, tá? E a maior prevalência de pedra na vesícula, tá? E aqui alguns óleos essenciais, eu trouxe aqui três, que assim, mesma coisa, tá? É seguro de 50 até 100 anos, pode usar esses óleos aqui. Gengibre acalma as náuseas, abre o apetite, facilita a digestão e expulsão de gases, estimula o peristaltismo e regula a flora, tá? É um óleo que tem que ter aí para sistema gastrointestinal. Laranja, white orange, carminativo, estomáqueo, calmante. Então, assim, incrível. Inclusive, o colágeno Beauty Power, ele tem o óleo essencial de laranja. Então, já resolve dois problemas, né? O colágeno para a pele e também aí, para a questão gastrointestinal, o Adjoint vai ser o óleo, sim, que é a cereja do bolo desse colágeno que a do Terra tem, tá? O Lemon, que é um regulador hepático. Então, o Lemon, de novo, tá aqui, né? O potencial desse óleo essencial. E aí, o Mix Endocrine também, tá? E aí, para as questões intestinais, eu gosto do uso tópico, tá? Sistema nervoso. Sistema nervoso, acho que é o último sistema, tá? E é um sistema bem importante. Por quê? Porque, gente, é bem comum e tá cada vez mais aumentando a prevalência de Alzheimer aí, principalmente em mulheres, né? Então, o sistema nervoso acontece é uma redução de 10 a 20% no peso e no fluxo de sangue para o cérebro. Então, a absorção de CO2 diminui, tá? Diminuição de neurônios e neurotransmissores com posterior aparecimento do processo de degeneração. Raciocínio começa a ficar mais lento, há uma redução dos reflexos e do equilíbrio, por isso que há bastante, né, quedas também, porque há um desequilíbrio, diminui bastante o equilíbrio desse público. Alteração no padrão do sono. E o sono é saúde, sono é qualidade de vida, né? Um dos pilares do estilo de vida é você ter um bom sono, tá? E aqui é um estudo que mostra quanto que o cérebro estimulado olfativamente consegue, né, reduzir os efeitos e até a probabilidade de desenvolver Alzheimer. Um estudo revelou que um cérebro que é estimulado de forma olfativa, ou seja, aquela pessoa que recebe estímulo olfativo, que desenvolve olfato, ela tem menos chance de desenvolvimento de Alzheimer.
Então, os óleos essenciais ajudam tanto na prevenção quanto também no acompanhamento do tratamento, né? Por quê? Porque o Alzheimer, você sabe que a medicação é uma medicação forte que traz vários efeitos colaterais. E os óleos essenciais, eles podem diminuir, tá? Esse uso de medicação aí. Aqui alguns óleos essenciais para o sistema nervoso, tá? Lavanda, mais uma vez, né? Trazendo aí. Ah, Poliane, pode usar serente? Pode, tá? Eu trouxe aqui os óleos isolados para vocês terem uma noção. Mas o serente é incrível para o sistema nervoso. Eu uso muito, recomendo muito para os meus clientes, para minha avó também, porque ela tem Alzheimer, tá? Então, geralmente ela fica muito nervosa, ela se desequilibra muito rápido. E o serente é assim, é um dos óleos que ela só consegue dormir com serente, tá? Coloco no difusor e é maravilhoso. Camomila romana também, né? Você pode testar só a camomila romana para ver se ela responde bem. Bergamota. Bergamota, gente, é um óleo assim, uma mistura de lavanda com laranja, né? Tem linalol e tem limoneno. Então, assim, maravilhoso. Gerona, de novo aqui, é um óleo muito recomendado para esse público, e o Ylang Ylang também, né? A gente pensa que o Ylang Ylang é só para libido, não, o Ylang Ylang é um calmante incrível, para o sono é maravilhoso também. E aqui eu quero falar sobre os cuidados paliativos, tá? Os cuidados paliativos são um tipo de cuidado que busca melhorar a qualidade de vida para pessoas com doenças crônicas graves ou em fase terminal. Eles não têm como foco curar a doença, mas sim aliviar sintomas físicos, emocionais, sociais e espirituais, oferecendo conforto e dignidade, tá? A morte é um processo normal, né? Todo mundo que nasce, um dia vai morrer, tá? Só que esse processo acaba sendo bastante dolorido se você não consegue. Por exemplo, tem gente que morre devagarzinho quando tem alguma doença crônica, né? Então, a questão da sua saúde é que vai determinar como que vai ser a sua vida, né? E aqui, como os óleos podem ajudar, tá? Na aromaterapia integrada, aos cuidados paliativos, inclusive, isso aqui é uma das práticas que o SUS pode trabalhar com a aromaterapia, né? Os hospitais, os profissionais de saúde. Inserir os óleos essenciais naquele paciente que, por mais que os médicos já falaram que ele não consegue, se curar, né? Ele não vai conseguir sair dessa situação, tem pouco tempo de vida. Mas não precisa ser algo sofrido. A gente pode aliviar esse sofrimento, tá? Então, melhorar a qualidade de vida tanto do paciente quanto também dos familiares, né? Que também sofrem bastante. Então, redução da dor e inflamação, controle das náuseas, que muita medicação dá bastante náusea, melhorar o sono, diminuir a ansiedade, o medo, a depressão, né? Porque a pessoa vai tendo noção de que ela não consegue sair daquela situação, né? Apoio emocional também para os cuidadores e os familiares, tá? E aqui eu trouxe uma tabelinha aqui com o que que você pode fazer, né? Para náusea, para dor crônica, aqui ó, Deep Blue, né? Toda dor emocional dá uma dor física. Você pode perceber, você começa a ficar bastante preocupada, estressada, e os seus ombros começam a ficar tensionados. Então, toda dor emocional traz uma dor física. Então, você pode não só cuidar da pessoa que está doente, mas também da família, tá bom? E aqui, olhos para o luto, para acolhimento, o Mix Console, que é o mix do consolo, da linha emocional do Terra, é maravilhoso, tá? E não só para luto de morte. Divórcio é um luto, todo rompimento é um luto, né? Então, divórcio é um luto, é um tipo de luto também, que eu indico muito o console para essas situações, tá? Quando o filho sai de casa também é um luto, né? E aqui, gente, para finalizar, a velhice é a colheita farta de tudo aquilo que plantamos no decorrer da nossa vida, tá bom? Então, envelhecer não é um problema. O problema é você não ter qualidade de vida, tá? Isso que é um problema. Então, assim como a gente planeja o nosso dinheiro, por que que você não planeja a sua velhice? Essa aula aqui não é só para quem é 60 a mais, é para todo mundo, é para mim, é para quem tem 20 anos. Todo mundo vai envelhecer, então você tem que se planejar. Se você planeja o seu futuro financeiro, seu dinheiro, por que que você não vai planejar sua velhice, sua saúde? Você tem que planejar, tá bom? E é isso, gente. Aqui é o meu Instagram para quem chegou agora, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram. E é isso aí. Quem tem alguma pergunta?
Maravilhosa sua aula, Poliana, adorei. Várias dicas muito boas, adorei. Bom, gente, você pode é, descompartilhar sua tela para mim poder compartilhar a minha. Tá. É, vocês deixam as perguntas aí, depois a gente responde para vocês, tá, gente? Mas realmente foi maravilhosa a sua aula, adorei. Só um minutinho, gente. Estão visualizando a tela? Dá um ok para mim. Então tá jóia. Então vamos lá. Agora é a parte, que a gente vai falar sobre o negócio do Terra. Eu sou Mara Rúbia, hoje estou como líder premier dentro da Doterra. Aqui está meu Instagram também. É, o que eu vou falar hoje para vocês é o que que é realmente fazer o negócio do Terra, qual é a oportunidade do Terra, né? E o que que é a estratégia que a gente pode utilizar após o Bogo, né? Que nós tivemos aí semana passada. Bom, próxima tela. Quem é Mara Rúbia? Mara Rúbia, eu estou graduada em Administração e Marketing, sou funcionária pública aposentada, consultora de bem-estar do Terra. Hoje coordeno uma associação beneficente de renais crônicos e idosos, tá? Então, essa aula hoje foi fantástica para mim, que eu trabalho com esse público de idoso. Sou uma mãe TEA, né? Tenho uma filha de 19 anos com autismo, sou mãe de três e uma neta chamada Alice. Bom, o que que é o negócio do Terra? Né? É Mara, bem-estar, a né? sua tela não está avançando. Não, Não, é porque você não botou em tela cheia. Você precisa não, tá em destrancar. tela cheia. Vou Não, para fazer de gente novo. não. Vou fazer de novo. Peraí. Ela estava em tela cheia, sim. Uhum. Pode. Pode. Tem. Pronto? Viram a tela? Ainda não. Agora sim, tá ok. Passou a tela? Passou a tela, tudo ok. Beleza. Então vamos lá. Tava nessa parte aqui. Então, o negócio do Terra, bem-estar e oportunidade, né? Então, assim, é você associar os óleos essenciais para ter um bem-estar na sua vida e ter uma oportunidade, né? De liberdade financeira, com um propósito, né? Unindo a sua saúde com um negócio que tem um significado, né? Hoje, por exemplo, a nossa aula hoje foi falar sobre os 60 a mais, né? A população em geral está vivendo muito mais, então nós temos que viver como? Com saúde, né? E o que é a Doterra? Né? Doterra é uma empresa norte-americana fundada em 2018, especializada em óleos essenciais puros e naturais. Ela tem o controle de qualidade e pureza, né? CPTG, que isso é o que me encantou em Doterra, né? É um forte compromisso social através do Coimpacto, né? Ela se preocupa com da onde ela está tirando a matéria-prima para produzir os óleos essenciais. E a Fundação Lili Hands, né? Que quer dizer mãos que ajudam. A Doterra sempre está fazendo uma ação através da Fundação Lili Hands. E como que funciona o negócio do Terra? Primeiro, você vai ter que usar o produto, né? Sentir os benefícios desse produto, compartilhar esses benefícios desse produto, e
se você realmente quiser compartilhar e receber comissões, então você vai formar uma equipe para você ter uma geração de renda. Gente, eu vou pedir para desligar o áudio. Você vai poder gerar uma renda residual crescente, né? Então, é simples. Então, eu uso, eu compartilho, e aí eu vou montar uma equipe que vai, fazer com que o meu negócio cresça, né? E quais são os benefícios que nós temos em trabalhar com Doterra? Primeiro, liberdade de tempo, você trabalha no seu ritmo, no seu horário, né? Baixo investimento, né? Se você fosse montar uma empresa, você jamais ia ter um investimento que você tem em Condoterra. Um suporte completo, como a gente tem toda semana, né? Uma educação continuada, mentorias, inclusive os seus uplines sempre estão aí dando um suporte para a gente. Então, eu acho que Doterra é uma escola de aprendizado, né? Tanto pessoal, então, assim, a gente desenvolve muito, né? E o que significa fazer parte, né, da Doterra? Viver em bem-estar, empreender com propósito e gerar renda com liberdade. Então, são os três tópicos, né, que eu acho que é o mais importante, né? Você trabalhar com Doterra naquilo que você acredita, naquilo que você sabe que está fazendo com tanto para você como para as pessoas, né? Você não está empurrando um produto, você está vendendo um produto que você sabe que vai ter um sucesso. E por que que tantas pessoas começam? Primeiro, produtos são eficazes, né? Nós temos um produto de qualidade. O negócio é acessível, baixo investimento, como eu já falei. Impacto global, né? Então, assim, apoia projetos humanitários, né? Daqui no Brasil, a gente já teve vários exemplos, principalmente no Rio Grande do Sul. Um potencial enorme, né? Que a gente tem de crescimento, né? De aumento de bônus nossos. E aqui eu estou falando para vocês da minha jornada com Doterra, né? Então, quando eu conheci Doterra, foi por causa da minha filha, que é autista, e que mudou a nossa vida, a qualidade de vida. Hoje, para vocês terem uma ideia, minha filha é 100% óleos essenciais, ela não toma nenhum medicamento tradicional, ela chegou a tomar 5 medicamentos controlados. E teve as consequências por uso contínuo de medicação, né? Mas hoje ela está bem e eu resolvi, né, empreender com Doterra, né? Então hoje eu estou como líder Premier. E agora eu vou falar para vocês sobre a estratégia pós-bogo, né? O que que eu faço depois do pós-bogo, né? Porque assim, é uma semana bem acelerada, né, que a gente fica, né, naquela fissura mesmo, né? O que que vem, para quem que eu vou oferecer? Aí um puxa no grupo, pergunta, enfim. E o que que eu vou fazer pós-bogo? O que que a gente vai trabalhar depois do bogo, né? Dá a impressão assim que, nossa, agora acabou. Não, a gente tem muita coisa para fazer pós-bogo. O que que seria? Qual que é o nosso objetivo? Primeiro, educar sobre os óleos adquiridos, né? Então, a pessoa que comprou os óleos de você, dos bogos, você tem que ensiná-la a usar aqueles óleos corretamente. Gerar um valor contínuo, mostrar como integrar outros óleos relacionados ao bogo que ela adquiriu. Olha, além desse bogo que você adquiriu, o benefício que você quer, esses outros óleos também podem te ajudar. Então, a gente vai gerando um valor contínuo. Estimular nova recompra, né? Apresentar produtos que complementar, que potencializam o resultado que ela está querendo, tá? E apresentar o negócio, pedir para ela indicar ou convidar potenciais consultores para a oportunidade. Você pode perceber que nesse momento a pessoa pode ser uma consultora, né? Então, esses são os objetivos pós-bogos que a gente tem que estar antenado. Também a gente pode oferecer um acolhimento personalizado, tá? O que quer dizer isso? Né? Eu vou fazer.
Enviar uma mensagem calorosa de agradecimento, pode ser o WhatsApp, um áudio, um direct, reforçar os benefícios da promoção. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né? Oi, Maria, que alegria ter você comigo nessa promoção. Você garantiu produtos incríveis, parabéns pela sua escolha. Isso é para aquele cliente que ainda não está no ritmo ainda, né? Que está comprando assim devagarzinho, ou às vezes até um cliente avulso, né? Que futuramente será um cliente preferencial da Doterra. E como você pode também sugerir para ele, né? Protocolo de uso, crie um protocolo simples. Você vai criar um protocolo simples de uso dos óleos da Bogo que ele adquiriu. Escolher, né, um formato ideal para encaminhar esse protocolo, né? Um PDF, uma imagem, ou mesmo escrever, né, no WhatsApp. Enviar com uma mensagem personalizada, olha, conforme eu prometi, aqui está seu protocolo de uso personalizado. E assim você vai criando um vínculo com esse cliente. E nós estamos no marketing de relacionamento, né? Então, nós estamos criando um relacionamento e manter esse cliente próximo de vocês. Pode criar um grupo exclusivo e fidelização desse cliente, né? Um grupo VIP, né? Onde você vai colocar dicas semanais de uso, lives educativas, suporte contínuo, né? Você também vai ensinar ele a fazer um programa de LRP, né? Onde ele vai ter os descontos, produtos grátis todo mês, fretes e pontos. Então, é uma forma de você estar educando esse seu cliente que adquiriu os produtos na boca com você. E o que que você vai fazer com a sua equipe, né? Quem já tem uma equipe, né? Então, reunião pós-bogos, fazer um encontro online ou presencial, né? Alinhar as estratégias, ver as dificuldades que tiveram, né? O que que pode ser sanado. Fazer um checklist, né? Cria um documento padronizado para organizar as etapas de acompanhamento de cada cliente. Modelos prontos, né? Você pode disponibilizar mensagem, PDF, artes para a equipe adaptar e usar, né? Para você poder ajudar a sua equipe a se desenvolver. Aqui, gente, eu coloquei também as mensagens estratégicas, né? Então, de acolhimento, do protocolo, do grupo VIP, do negócio. Então, assim, esses aqui são os principais pontos que a gente pode trabalhar depois do pós-bogo, tá? Meta e organização, né? Então, a meta de conversão, né? Daquele cliente que só compra bogo, não é cliente ainda. Então, eu vou tornar ele um cliente LRP ativo, um cliente com segunda compra, interessado no negócio. Então, essas são as metas que eu vou trabalhar com ele. E qual que seria a minha organização? Usar rótulos em WhatsApp. Como que é esse rótulo? É, no WhatsApp Business, você consegue colocar cliente bogo, cliente preferencial. é, eu faço minhas etiquetas, né, que a gente fala. Criar um checklist para cada cliente, né? Acompanhar o avanço semanal desses clientes. Eu geralmente espero, por exemplo, uma semana. Aí eu mando, oi, tudo bem? Como é que tá aí? Como é que tá o uso dos olhos? Qual o benefício que você já sentiu? Eu sempre estou mandando isso, conversando com eles, tá? Celebrar cada conversão bem-sucedida, né? Então, assim, ai, que legal, que bom, que deu certo. Então, isso faz com que você crie esse relacionamento de maneira intencional, sem ser interesseiro. E aqui, gente, eu coloquei uma mensagem aqui para vocês, né? Cuidar é o início, né? Então, você está cuidando do cliente, é o início, da gente estar tendo um ótimo relacionamento. Conectar é o caminho, né? Então, você está conectando ele. E crescer é a missão. Qual que é a nossa missão? Crescer em Indoterra. E quando unimos propósito com estratégia, usando ferramentas como ChatGPT ou aplicativo Gama e a experiência real com os produtos do Terra, né? Transformamos vidas começando pela nossa. Eu quero falar para vocês que quem está aqui hoje assistindo a aula, eu vou disponibilizar para vocês dois PDF, um PDF do protocolo que eu criei da Bogo, né? Dos olhos que tiveram na Bogo.
E o outro PDF que eu criei, que também eu desenvolvi junto com das estratégias da Bogo, tá? De utilizar a estratégia pós-Bogo. E, e eu usei todo esse material que eu fiz usando ChatGPT e o aplicativo Gama, tá? Então, assim, isso facilita o quê? Ganhar tempo, a gente ter mais tempo, perder menos tempo em criando algumas imagens, algumas coisas, né? Então, gente, meu celular aqui resolveu funcionar aqui. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E depois eu vou estar disponibilizando para vocês nos grupos os PDF que eu vou liberar para vocês, né? Vou parar de compartilhar a minha tela. Alguma pergunta? Eu vou abrir o chat aqui. Ok. Alguém que amei. A aula anterior vai ficar gravada? Sim, eu estou gravando, tá? Vai ficar gravada. A gente vai gravar e depois vai estar liberando a aula gravada, tá? Vou estar mandando os PDF para vocês. Eu vou colocar no grupo, né, o PDF. E aí vocês compartilham, né, com o pessoal. E vai ser muito bom. E era isso, a nossa missão de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou tá tudo ok? Podemos encerrar a nossa educação continuada de hoje. Terminamos no horário, hein, Juliana? Certinho. Passou só um minutinho. É isso aí, vou colocar aqui, tá? Eu vou encerrar agora a gravação. Jesus amado, onde é que tá o negócio aqui que eu tenho que parar com a gravação? Silene, me dá um help aí. Achei.